maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Novamente, Deus nos dá a alegria de nos reunirmos neste momento para buscar a sua face e ouvir a sua voz. Este que é o segundo domingo de Páscoa, nós ainda respiramos os ares da ressurreição, aquilo que transformou a nossa história, que mudou a nossa vida. Nós ainda estamos impregnados desse ar maravilhoso do Cristo vivo e ressurreto. Portanto, aproveite esse momento para se aproximar de Deus. Aproveite esse tempo para uma comunhão maior com o Todo-Poderoso. Portanto, sinta-se acolhido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouçamos o prelúdio executado pela nossa pianista e organista Gisele Santana. Neste mesmo espírito de adoração, eu te convido a fecharmos os olhos e falarmos com Deus. Santo Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome em toda a terra. Tu és Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e terra, e ainda assim escolheste nos amar. Por isso nós te bendizemos, Senhor. Amor tão grande, tão imensurável, nós sequer compreendemos, mas sentimos o teu amor na nossa vida. Enviastes até mesmo o teu Filho Jesus Cristo a morrer na cruz em nosso lugar. Mas ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, e nós celebramos esse Cristo vivo. Por isso, Senhor Deus, bendizemos o teu nome e te louvamos. Essa é a nossa petição, cheios de fé e gratidão em nome de Jesus. Amém. O coro Oidéia Moraes vai nos trazer a mensagem de Páscoa, Cristo já ressuscitou, de Greg Sewell, nas vozes do coro, conduzidos pelo reverendo José Mirabô, na regência, e no órgão Gisele Santana. Ouçamos o coral em espírito de adoração. Nos
convidar a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, lá encontrar o Salmo de número 16, onde faremos a leitura de todo ele. Livro dos Salmos, lá no Antigo Testamento, Salmo de número 16, faremos a leitura de todo este salmo. Diz assim a palavra de Deus: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O salmo que acabamos de ler, no versículo 11, diz o seguinte: Tu me farás ver os caminhos da vida. A palavra de Deus nos ensina que o salário do pecado é a morte. E esta seria a paga por todos os erros que cometemos. Mas Deus mudou a nossa história, nos dando Cristo, seu Filho unigênito, que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, transformando a nossa história, mudando a nossa direção. Por isso, nós somos felizes, nós vivemos caminhos de vida e vida abundante. Mas o pecado ainda jaz em nós, por isso eu quero te convidar a confessá-los ao Senhor neste momento. Se você puder ajoelhar-se, ajoelhe-se. Se não, feche seus olhos, curve sua cabeça, confesse os pecados ao Senhor e peça perdão. Bendito Deus, bondoso Pai, nós achegamos ao Teu trono de graça, pois reconhecemos, Senhor Deus, que temos falhado contra Ti. E falhar contra Ti, Senhor Deus, gera-nos tristeza e sofrimento. Não queremos andar em conformidade com o nosso coração, mas queremos seguir a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Por isso confessamos-Te as nossas falhas, os nossos pecados e Te rogamos, tende piedade de nós. Socorre-nos, Senhor, na nossa fraqueza, apaga as nossas transgressões. Não podemos viver, Senhor Deus, em inimizade contigo. Não podemos viver em pecado, pois isso não somente fere a tua santidade e pureza, mas também nos causa dor e tristeza. Ah, Senhor, te bendizemos, pois a tua palavra nos ensina que o Senhor não despreza um coração contrito, nem tapa os ouvidos diante da nossa súplica. Por isso sabemos, fomos perdoados e te agradecemos pelo perdão recebido. Suplicamos ainda, Senhor Deus, por todos aqueles que têm passado por dificuldades. Sabemos que a vida é desafiadora e complexa e não poucas vezes enfrentamos problemas difíceis, mas, Senhor, nenhum deles pode resistir ao teu querer, nenhum deles pode ir contra a tua vontade. Por isso recorremos a ti e te clamamos, vem em nosso socorro, estenda-nos as mãos, coloca-nos, Senhor Deus, sobre uma rocha, para que possamos seguir em frente. Te agradecemos por tudo que tens feito em nós, por nós e através de nós. É a nossa oração, cheia de fé e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nesse tempo de Páscoa, nada melhor do que podermos reconhecer a grandeza do nosso Deus e o domínio dele sobre as nossas vidas. Nesse tempo de ofertório, você é chamado, meu irmão e minha irmã, a participar da expansão do Reino de Deus, podendo trazer seus recursos à Igreja Presbiteriana de Copacabana para que nós possamos expandir seu Evangelho e para que possamos também fazer manutenção da casa do Senhor.
Neste momento, você encontra na sua tela os dados da nossa igreja, onde você pode fazer o seu Pix, a sua transferência de forma prática e de forma segura. Vamos orar, consagrando dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quão alegres somos em podermos participar da expansão do Teu reino através da Tua igreja. Ah, Senhor, como ficamos felizes de, neste momento, podermos trazer nossos dízimos, as nossas ofertas, para que Tu possas, com o Teu agir, fazer o melhor, fazer tudo o que Tu queres, Deus. Nós consagramos os nossos dízimos e ofertas, os dizimistas e os ofertantes. Fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Cristo vive, aleluia! O coro Aidéa Moraes canta que Cristo vive. Música de John Sanborn, nas vozes do coro, conduzidos pelo reverendo José Mirabô, com acompanhamento ao órgão de Gisele Santana. Ouçamos o coral, nos preparando para a mensagem que virá em seguida. Momento de meditarmos na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20, onde leremos os versículos 1 a 10. Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 1 a 10. Diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Quero te convidar a fechar os olhos para juntos falarmos com Deus. Senhor, acabamos de ler a tua palavra, ela é viva e é eficaz. Por isso nós te rogamos, fala aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz. É a nossa petição, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém.
No domingo passado nós celebramos a Páscoa. A Páscoa cristã é a ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo, logicamente, não é algo para se ter apenas e se pensar um único domingo do calendário anual. A ressurreição de Cristo, ela marca toda a história da igreja ao longo de todos os dias. É claro que o domingo é o dia do Senhor e as celebrações são guardadas para este dia. Então, todo domingo, nós celebramos o Cristo vivo e ressurreto. Mas pensando no calendário cristão, por exemplo, é claro que nós temos um dia para celebrar a Páscoa. E no nosso calendário, esse domingo de Páscoa, ele vai dar origem a outros domingos, pois, afinal de contas, a ressurreição é algo tão maravilhoso, é algo tão extraordinário, que a igreja não pode pensar nisso num único domingo no ano. Então, nós temos aí um período chamado tempo pascal. E hoje, por exemplo, é o segundo domingo de Páscoa, onde, novamente, nós nos debruçamos sobre os textos que falam da ressurreição de Cristo, na certeza de que isto marca a nossa vida e, logicamente, a história de toda a igreja cristã. O texto que nós acabamos de ler conta a narrativa do primeiro dia, quando Maria Madalena vai ao sepulcro. O texto começa assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Bom, aqui nós temos que fazer uma anotação breve. O evangelista faz questão de dizer que foi o primeiro dia da semana, de que era madrugada, era ainda escuro e que a pedra estava removida, havia sido mexida, estava fora do lugar. Nós temos aqui primeiro, você deve se lembrar que Jesus morrera na sexta-feira e passa-se o sábado, onde os judeus não fazem nada, é o Shabat, e logo em seguida vem o domingo. E é aí, nesse momento, que Maria Madalena vai ao sepulcro. O primeiro dia da semana era o dia que ela poderia ir ao sepulcro para, assim, chorar a sua tristeza. O evangelista diz que ela foi de madrugada, ou seja, havia muita expectativa, havia muita ansiedade, ela estava com pressa, já que não pôde fazer no sábado, logo nas primeiras horas de domingo, ela já se dispôs a ir até o sepulcro. Ele também marca que estava escuro. Esse aqui também é um ponto interessante do texto. O evangelista, ele gosta de trabalhar com binômios: luz, trevas, dia, noite, escuridão, luz. Ele vai fazer essas marcações. Aqui ele faz questão de dizer que era escuro, não somente porque ainda era de madrugada, poderia ser por volta de entre as 3 horas da manhã ainda, mas também porque ele quer denotar que Maria Madalena se sentia em escuridão. A sua tristeza, a sua dor, o seu sofrimento a colocava num estado onde poderia ser tido como treva. E viu a pedra revolvida, estava fora de lugar. Bom, os sepulcros naquela época, os sepulcros de pessoas que tinham mais dinheiro, você sabe que esse sepulcro era de José de Arimateia, eles eram escavados nas pedras, uma caverna, e eram postos sobre esta entrada uma pedra que, na maioria das vezes, era redonda, era muito pesada, ela ficava devidamente encaixada para que não pudesse ser mexida. E ali ela vê a pedra fora de lugar. Logicamente, isso causa nela um impacto muito grande. E o texto segue. Ela, depois que vê, vai correndo até Simão Pedro e João. Ambos estão numa casa e ela não entende o que está acontecendo, está preocupada, e ela deixa bem claro que ela pensa que aconteceu. Olha, tiraram a pedra e tiraram o corpo do meu Senhor e nós não sabemos onde o puseram, para onde o levaram. Era um temor de que
alguém tivesse mexido na pedra e roubado, tomado o corpo de Jesus daquele lugar. E ambos saem correndo, que afinal de contas é uma notícia mesmo muito difícil de se lidar. Eles vão correndo para ver se é verdade o que está acontecendo. Não é possível, alguém mexeu no sepulcro. E vão correndo. E o texto traz outra marcação. Ambos correm, mas João chega primeiro ao túmulo e ele não entra. O texto é bem claro, deixa Pedro passar primeiro. Aqui, os estudiosos acreditam que João está deixando bem claro que já despontava como líder dos discípulos Pedro. Então Pedro entra na frente, olha tudo. João também analisa. E a realidade é que ambos têm dificuldade de entender. É claro que eles veem coisas interessantes. Por exemplo, eles veem que os panos não foram rasgados ou que nem foram levados. No caso de um roubo de corpo, os panos não estariam ali porque ninguém perderia tempo desenrolando. Afinal de contas, nos ritos fúnebres judaicos do primeiro século, os corpos eram envoltos em panos de linho, aqueles que tinham condição de comprar, porque o linho era caro. Eram-se passados muitos ungüentos, aloés, para preservação e para aromatizar o corpo, e aquilo ficava enrolado e colocava-se o sudário sobre o rosto para cobri-lo também, e dessa forma o corpo seria sepultado. Um ladrão de túmulos certamente não perderia tempo desenrolando e mexendo nessas coisas, levaria o corpo com tudo. E eles observam que os lençóis estão lá, não bagunçados, devidamente arrumados. O sudário está lá, aquela faixa que cobre o rosto está devidamente colocado num lugar específico, e aquilo denota que o corpo não foi roubado, mas que algo aconteceu. Mas eles não entendem. Eles não conseguiram compreender tudo aquilo que havia acontecido. João percebe que algo extraordinário aconteceu naquele lugar, mas ainda assim é impossível compreender tudo, pois afinal de contas, lá no primeiro versículo, aquele que diz que está na escuridão não serve apenas para Maria Madalena, dá o tom de todo esse texto. Os próprios discípulos, João e Pedro, não são capazes de perceber tudo, pois também estão na escuridão. E por não compreenderem tudo, eles voltam para casa, como se aquilo fosse diferente, mas que eles não pudessem fazer nada. Algo que não os mudou a ponto de estarem proclamando o que havia acontecido. Esse é o texto que nós vamos meditar e tirar para nós algumas lições. A primeira coisa que nós vamos pensar é no personagem de Maria Madalena. Para pensarmos um pouco sobre ela e sobre como ela reagiu, eu quero retornar à crucificação. Maria Madalena estava presente lá. A crucificação, nós sabemos, é algo brutal, é um espetáculo dantesco, é terrível. Ela é pensada e ela é feita para o sofrimento, para fazer com que aqueles que estão assistindo aquilo consigam perceber que o crucificado sofre por demais. Não era uma morte instantânea, não era uma morte rápida. Ela era lenta, às vezes ela demorava mais de um dia. E a pessoa ficava lá em agonia, sofrendo por muito tempo. Maria Madalena estava lá, observando aquilo. Afinal de contas, Jesus mudara a sua vida. Tiveram um encontro com ele, onde a sua história havia sido completamente transformada. E claro, ela amava Jesus. Por isso estava lá, nesse último momento, nesse momento de tamanha dor e sofrimento, ela estava lá, vendo o crucificado. O corpo de Jesus vai ser retirado da cruz, vai passar pelos ritos fúnebres e ela sofre por demais. A ponto de, logo nas primeiras horas de domingo, ela já ir correndo até o sepulcro. Quisera chorar as suas mágoas, quisera confirmar que aquilo havia de fato acontecido.
A pedra estava no lugar, a dor era real, não havia mudança, agora ela tinha que dar um jeito na sua vida, a história havia mudado novamente. O que havia acontecido quando encontrou Cristo, agora precisa de um novo pensamento, um realinhamento para a realidade. Cristo havia sido retirado brutalmente da vida e ela precisava dar sentido à sua própria. Eu fico imaginando se, quando ela não vai ao sepulcro, com o coração cheio de dor e com muito desejo de chorar, um sofrimento profundo e doloroso, se ela de fato não ansiava por ver aquela pedra no lugar. Afinal de contas, a pedra seria verdadeiramente um motivo para recomeçar. A pedra posta no sepulcro, tapando o túmulo, dizia que Jesus verdadeiramente havia morrido. Nada havia mudado. Que o crucificado que saíra da cruz para o sepulcro estava lá, inerte, morto. Talvez aquilo lhe fizesse acordar, acabou, o sonho se foi, tudo mudou novamente, preciso iniciar novamente. Mas o que acontece é o oposto. Chega carregando sua dor, sua mágoa e também a sua expectativa. Mas a pedra está revolvida. A pedra fora de lugar. O elemento que mudaria tudo. Afinal de contas, a expectativa era que ninguém houvesse mexido. Que o túmulo estivesse intacto, o corpo repousando inerte e morto lá dentro. Mas a pedra estava fora de lugar. Maria Madalena, talvez, absorta em toda a sua dor e seu sofrimento, não tivesse contado um único segundo sequer que a história poderia ser diferente. Aquela pedra estivesse de fato revolvida. Na nossa vida, às vezes, as coisas são assim. Elas se encaminham de determinadas maneiras e nós imaginamos que elas não mudarão. Afinal de contas, nós já planejamos, nós já vivenciamos as nossas experiências e nós contamos com aquilo que nós conhecemos e podemos apreender da realidade. Nós deixamos de lado um dado muito importante na equação da vida, que é o fato de que Deus pode todas as coisas. Às vezes a nossa própria existência, nós que clamamos, nós que oramos, nós que pedimos ao Senhor, parece que fazemos isso como forma de desencargo de consciência, digamos assim. Ah, Senhor, cura a doença. Ah, Senhor, muda a situação. Ah, Senhor, abre a porta de emprego. Ah, Senhor, me dá uma casa. Ah, Senhor, isso. Ah, Senhor, aquilo. Mas parece que lá no fundo do nosso íntimo, nós queremos a confirmação e a validação de que, de fato, essas coisas não acontecerão. Nós criamos em nós mesmos expectativas de que não será mudado. Não será transformado. Ao ler esse texto, eu imagino que talvez Maria Madalena se sentisse da mesma forma. A pedra deveria estar no lugar. As coisas não vão mudar. Os pedidos não serão atendidos. As situações não serão transformadas. A história não vai ser diferente. Mas nós precisamos estar atentos. Deus está agindo. A pedra estava fora do lugar. Maria Madalena, em sua dor e sua incompreensão do momento, faz o que se esperava. Foi até os discípulos
E aqui nós vamos parar para pensar primeiro em Pedro. Pedro, você deve se lembrar, não lidava muito bem com a ideia de que Jesus seria crucificado e que morreria. Em determinado momento, ele mesmo diz: olha, Senhor, isso não vai acontecer, nós não vamos permitir. E Jesus é bem duro: olha, afasta-te de mim, Satanás. Não falas o que deveria dizer. Logo depois, Jesus, para ser preso, Pedro não titubeia em sacar a espada e cortar a orelha de um soldado. Depois, na sequência dos fatos, vai negar Jesus 3 vezes. Não, eu não o conheço. Não, não faço parte. Não. E nós não vemos nenhuma narrativa dos evangelhos Pedro presente na crucificação. Pedro não estava lidando bem com a ideia de perder Jesus, o que é compreensível. Afinal de contas, era o mestre, o Filho de Deus. Pedro havia visto coisas impressionantes, maravilhosas. Jesus andando sobre a água, acalmando a tempestade, multiplicando pães e peixes. Como é que alguém diz que ele vai morrer? Não quero que aconteça, não posso aceitar. Era assim que Pedro lidava com essa questão. É evidente que nós compreendemos isso. Nós entendemos que Pedro haja dessa forma. É compreensível que ele não queira perder seu Senhor, seu Mestre. A questão é que Pedro, dentro da sua forma de pensar, não estava aberto ao agir de Deus. Não conseguia vislumbrar a ação de Deus totalmente diferente, fora da própria lógica humana. Afinal de contas, morreu, encerrou-se a história. Afinal de contas, foi retirado da vida, sonhos, planos, missão, acabam. Pedro não contava com um elemento que foge à minha e à sua compreensão. Deus pode tudo. Na nossa vida, às vezes, nós estamos assim, vivendo situações difíceis na nossa história, problemas dos mais variados, dificuldades na família, problemas no casamento, com os filhos, é problema profissional, é coisas do dia a dia que nos fazem sofrer, e nós nos acostumamos e achamos que nada vai mudar. Afinal de contas, Deus está muito ocupado, Ele tem coisas mais importantes a fazer. Eu sou muito pecador, tem gente melhor do que eu para Ele atender. E a gente vai colocando barreiras e vai se acostumando e não consegue mais enxergar que o nosso Deus nos ama, que age em nosso favor e que Ele pode tudo. Pedro parece também ter tirado da equação que Deus pode tudo. Não conseguia entender os sinais. A pedra estava removida. Os lençóis estavam colocados no lugar de forma ordeira. O corpo não fora roubado. Mas, e aí? Às vezes a nossa relação com Deus vai se tornando assim, cartesiana demais. A gente só consegue imaginar aquilo que pode ser realizado pelo homem. E esquece-se de que, na realidade, é Deus quem usa os homens, pois Ele pode todas as coisas. Pedro também, na sua dor e na sua decepção, na ideia de perder o seu Senhor, não conseguiu vislumbrar que a pedra fora de lugar
revolvida era sinal de um Deus poderoso que age, que se manifesta, que muda a história conforme a sua vontade. Olhamos agora para João, o discípulo amado. Estava também lá na crucificação. Jesus, no madeiro, sofrendo, fala com ele. Eis aí a tua mãe. Deve ter sido duro para ele. Ver seu amigo, seu senhor, seu mestre, naquela condição de bandido, de criminoso, morrendo naquela cruz, sendo inocente. Estava lá, acolhendo a mãe do Salvador. E agora, quando tudo parecia terminado, quando a história parecia ter encontrado o seu fim, ele é arrastado para o túmulo, chamado às pressas. Olha, roubaram o corpo do Senhor, venham ver, a pedra está mexida. E ele corre, mais que Pedro, chega lá, observa, percebe. O texto diz que ele creu, que ele analisou, que ele observou, viu os detalhes e soube. Algo diferente aconteceu aqui. Mas ainda assim o próprio João também está em trevas. Está na escuridão. É capaz de ter uma luz, um insight, uma percepção, mas incapaz de ver amplamente o que verdadeiramente aconteceu. Às vezes acontece conosco. Na nossa jornada, na nossa vida, as coisas vão acontecendo e a gente tem vislumbres de que parece que Deus se importa, de que parece que Ele vai se manifestar, de que parece que Ele vai agir, de que parece que Ele vai transformar, mas a gente não consegue enxergar um quadro mais amplo, onde nós vemos a soberania, onde nós vemos a ação, onde nós vemos o poder, onde nós vemos a manifestação, onde nós vemos o sobrenatural acontecer. E o texto deixa isso muito claro no versículo 10. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Ou seja, tudo o que viram, tudo o que perceberam, não foi capaz de fazer com que eles sentissem que Cristo estava vivo. Que o poder de Deus havia se manifestado de tal forma que a morte fora vencida, de que a história havia mudado para todo sempre, que isso seria contado por toda a história da humanidade. E eles retornam para casa como se nada houvesse acontecido. O poder não se manifestou, a história não mudou, vamos retornar aos nossos afazeres. Às vezes nós estamos em trevas também, na escuridão, não conseguimos perceber a ação de Deus, não conseguimos ver o mover de sua mão, não conseguimos perceber o seu amor por nós, porque não estamos atentos, não olhamos com os olhos da fé, procuramos entender de forma humana e intelectual, seguindo a nossa própria compreensão, a nossa própria lógica, e esquecemos que Deus não é obrigado a seguir as nossas categorias, as nossas condições, os nossos condicionamentos, que Ele faz o que quer, e por fazer o que quer, a pedra estava revolvida. Por fazer o que quer, por ter poder sobre tudo e sobre todos, a pedra estava fora de lugar. Eu quero que você pare para pensar. A ressurreição na minha vida e na sua vida deve dizer a nós, todo dia, que Deus
tem poder para fazer o que quiser. Que não há situação na minha vida ou na sua vida que Ele não possa transformar. Não há situação na minha vida ou na sua vida que Ele não possa mudar. Nós precisamos enxergar a vida com os olhos da fé. Lembrando que o nosso Deus é soberano, que Ele é poderoso, que Ele faz o que quer e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. O desejo do meu coração é que você guarde isso. Se você tem vivido dificuldades, se você tem vivido problemas, se a sua história parece que não vai mudar, confie no Senhor. Procure a pedra revolvida na sua vida. E glorifique ao Senhor, pois Ele te ama e se importa com a sua vida. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao momento das comunicações e a nossa mocidade te faz um convite muito especial. Anote aí. No próximo dia 25 de abril, às 16 horas, nós estaremos aqui no templo para o Louvorzão, que já é uma programação tradicional dos nossos jovens. Nós receberemos grupos de louvor de outras igrejas. O grupo de louvor da Tijuca, da Catedral, da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, da Igreja Central de Vilar dos Teles e também o nosso próprio grupo de louvor estarão nesta tarde de louvor ao nosso Deus. Teremos como pregador especialmente convidado reverendo Eduardo Machado, que é também professor da área de filosofia no nosso seminário. Então anote aí, venha participar. Se você tem um jovem, traga-o, pois será uma tarde muito feliz, uma tarde muito alegre, onde nós bendiremos o nome do nosso Deus. Como você sabe, a nossa igreja é uma igreja viva, muito ativa. Então anote aí, nas quartas-feiras, às 18h30, nós sempre temos um culto, o Encontro de Paz, onde você tem na sua semana um momento para buscar a Deus e ouvir a sua voz, assim, recarregar as forças para chegar até o fim da semana. Toda quarta-feira, às 18h30, estamos reunidos aqui no templo, cultuando ao nosso Deus. Na quinta-feira, às 3 horas da tarde, nós temos a reunião de oração do Socorro Divino. Nós trazemos ao Senhor as nossas petições. E não são poucos os testemunhos que chegam até nós de que Deus tem tido misericórdia e ouvido as nossas petições. O nome do Senhor deve ser exaltado por tamanha graça e misericórdia. Então, às quintas-feiras, 3 horas da tarde, nós estamos aqui buscando a face do Senhor e colocando diante dele as nossas petições. Venha participar conosco. Momento de orarmos juntos a prece do Pai Nosso. Feche seus olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, Igreja de Cristo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.